Olá, você que acompanha o conteúdo de segurança química e higiene ocupacional postado aqui neste canal. Hoje eu vou falar sobre pressão de vapor. Sim, no ambiente de trabalho, esta é uma informação importante para eu tomar uma decisão. Onde é que eu encontro essas informações de pressão de vapor? De modo geral, ela deve vir na FISPIC, lá na seção 9. Então vamos entender um pouquinho como é e o que é pressão de vapor e como identificar essa informação lá na FISPIC. Vamos lá? A pressão de vapor é uma medida de volatilidade de uma substância. Sim, é uma característica físico-química de determinadas substâncias. E é isso que a gente vai ver nesse vídeo. Para que isso ocorra, para que essa substância tenha essas características, basicamente eu utilizo dois fatores que influenciam na pressão de vapor e estão intrinsecamente ligadas a essas propriedades físico-químicas, que é a temperatura e a natureza química da substância. Então vamos lá falar um pouquinho sobre esses fatores que influenciam. Eu vou começar falando pelo calor, mas tem o calor e as forças intermoleculares que estão diretamente ligados a esses fatores que influenciam na pressão de vapor, que é este o objetivo do vídeo. Então, para falar do calor, eu penso da seguinte forma. Eu tenho aqui uma coluna onde eu tenho a água e eu vou atribuindo uma temperatura específica àquela água. E do outro lado, eu tenho a pressão máxima de vapor, que é a pressão atmosférica feita sobre a superfície desse líquido, a água. Então, a 0 grau, essa pressão, esse peso medido aqui em miligramas metro cúbico, que é feito sobre a superfície do líquido, é de 4,6. E ele vai aumentando. Então, por isso que a temperatura influencia. Você está vendo que a pressão vai aumentando à medida que a temperatura também vai aumentando. Quando eu vou aqui para o outro lado do gráfico, eu tenho 4 substâncias. Eu vou pegar aqui, nesse primeiro momento, a água, que é a 0 grau, ela já tem uma pressão de vapor, então a 0 grau, esse 0 não chega a ser 0 especificamente, que a gente já viu do outro lado, tem um valor de pressão atribuída a ele, e à medida que eu vou colocando temperatura, essa pressão vai aumentando. Então, aqui eu tenho, por exemplo, a água a nível do mar, o ponto de ebulição dela, esperado, é 100 graus. Então, a 100 graus e 103,3 kg/pascal, a água entra em ebulição. Quando isso ocorre, a gente chama que a pressão de vapor se iguala à pressão atmosférica. Então, ali você chegou ao ponto onde está havendo essa grande quantidade, essa quantidade imensa de pressão de vapor atribuída à água, porque houve um igualamento da substância com a pressão externa. Então, a parte da superfície do líquido, ela atingiu essa parte de pressão de vapor do ambiente externo. Então, ela está igualada e aí tem uma grande quantidade de vapor sendo produzido nesse momento. Vamos pensar assim, isso ocorreu a nível do mar. Se eu estiver aqui em São Paulo, vamos pensar que isso ocorreu lá em Santos, mas eu estou aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, a temperatura de ebulição da água é um pouquinho menor. Por quê? Lembra que a pressão atmosférica influencia nesses fatores? Então, se eu estou aqui em São Paulo, a pressão diminui. Se a pressão diminui, eu preciso de menos energia para atingir o ponto de ebulição da água. Então, aqui em São Paulo, em torno de 97 graus. Eu trouxe aqui uma panela de pressão para exemplificar. Por exemplo, a nível do mar, eu tenho 1 atm, que é a condição normal de temperatura e pressão. Numa panela de pressão, a gente tem em torno de 2 atm. Desse outro lado, observando a temperatura da água, a pressão ela vai aumentando à medida que a temperatura também vai aumentando. Quando eu chego aproximadamente aqui a 120 graus, a água que está dentro da panela de pressão, ela entra em ebulição. Então, por isso que o cozimento dos alimentos dentro da panela de pressão ocorre mais rápido, porque eu tenho mais energia para que a mesma água entre em ebulição, porque na panela de pressão eu tenho uma atmosfera diferente da atmosfera externa. Qual é o outro fator que também influencia na pressão de vapor de uma determinada substância?
são as forças intermoleculares. Isso mesmo. É a capacidade que uma molécula tem de ficar junta à outra e ela segurar. Ela tem uma atração muito forte. Aí eu tenho as atrações do tipo ponte de hidrogênio, do tipo forças de Van der Waals, que você já deve ter visto isso lá no ensino médio. E as pontes de hidrogênio, elas são pontes de forças muito fortes, né? Que é o caso da água. E depois, as de Van der Waals, ela é um pouco mais fraca. Então, as substâncias, a parte de cima da substância que tem contato com a atmosfera, acaba se soltando, né, mais rápido e aí entrando no estado de vapor, vai evaporando um determinado líquido, por exemplo. Então, são essas as informações que a gente precisa entender aqui, que estão ocorrendo com uma determinada substância quando a pressão de vapor está ali acontecendo. O que eu quero sintetizar também aqui com esse gráfico? Imagina assim, que você vai fazer uma avaliação, uma coleta para higiene ocupacional de etanol, né, do álcool etílico. E você combinou com a empresa que ia coletar 8 horas da manhã. Só que você tem que levar em consideração que a temperatura sobre esse líquido, que é o etanol, ela vai aumentando ao longo do dia. À medida que a temperatura vai aumentando, a pressão de vapor, que é a pressão que o líquido está sofrendo em função do ambiente, vai também aumentar. Então, 10 horas do dia, a temperatura é diferente de 2 horas da tarde, 1 hora da tarde. Então, o valor que você vai coletar de manhã, a pressão de vapor, como ali está menor, se espera ter menos vapor naquele ambiente do que na parte da tarde. Então, isso é importante você ter isso em mente para você tomar uma decisão. Bom, aqui a gente sintetiza o que foi visto. Então, aqui eu tenho algumas substâncias que estão sofrendo uma determinada pressão de vapor a 20 graus e o ponto de ebulição delas. O que está sendo influenciado aqui? Quais são os fatores? Aqui eu tenho o fator direto da temperatura sobre a pressão de vapor, porque todas essas substâncias elas estão à mesma temperatura. Então eu tenho 20 graus Celsius para a água, para o álcool etílico, para a acetona e para o éter etílico. A 20 graus Celsius, a água, ela tem sobre ela está sofrendo um tensionamento da atmosfera na superfície dela de 17,5 miligramas de mercúrio. Então, a pressão que o ambiente está fazendo nessa superfície é esse valor aqui. Com o álcool etílico, eu tenho 44 milímetros de mercúrio a 78 graus, isso aqui é o ponto de ebulição, esse 44 é a 20 graus. E o ponto de ebulição dele é 78 graus. Então, só para a gente fazer uma referência em relação à água, o álcool etílico, a mesma temperatura, é muito mais volátil. Quando a gente vai para a acetona, que tem ponto de ebulição de 55 graus, e a 20 graus Celsius, ela tem 185 milímetros de mercúrio sofrendo, essa pressão em milímetro de mercúrio sofrendo sobre a superfície dela, o que torna ela mais volátil do que o álcool etílico e muito mais volátil do que a água. Aí eu vou para o éter etílico, que ele tem ponto de ebulição de 35 graus Celsius. E ele está sofrendo uma pressão atmosférica em milímetro de mercúrio de 442, o que é muita coisa, né? Se você pegar essa pressão que o éter está sofrendo, ele é maior do que a acetona, maior do que o álcool etílico e muito maior do que a água. Então, é essa informação que a gente tem aqui sintetizada. Maior pressão de vapor, maior volatilidade e menor ponto de ebulição. É isso que está ocorrendo aqui nessa planilha. Aqui a gente compara o etanol, que é o que está sendo representado aqui, o álcool etílico, com o que está na FISPIC. A FISPIC ele traz a seguinte informação, que a pressão de vapor do etanol é 5,8 kg/pascal a 20 graus. O que, se a gente for arredondar, é esse o valor que
está sendo expresso aqui. Então, quando você pega a FISP, que tem essa informação, 5,8 kPa a 20 graus, é isso que está ocorrendo. 44 milímetros de mercúrio, que nada mais é do que a força que o ambiente está fazendo sobre aquele líquido, sobre aquela superfície do líquido, que ele tem mais capacidade de passar para o estado vapor. Aqui tem essa informação, então você pega a FISP, que quando você está lendo essa informação, ela apresenta aqui, ó, pressão de vapor 5,8 kPa a 20 graus. O que isso significa? Entendeu o que isso significa quando você vê essa informação na FISP? Que eu espero que realmente esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, e você já sabe. Se esse vídeo está te ajudando, é interessante para você, compartilha aí nos grupos que você participa, nos grupos de WhatsApp, em outras redes sociais, e compartilhe para aquele amigo, né, que gostaria de ter essa informação para ele ter segurança na tomada de decisão em relação à segurança química. E os sólidos possuem pressão de vapor? A gente precisa tomar alguns cuidados quando fala de pressão de vapor. Porque alguns sólidos têm capacidade de passar do estado sólido para o estado gasoso, que a gente chama na química de sublimação, né? Então, alguns determinados agentes químicos, principalmente o iodo, a naftalina e o gelo seco, têm essas características. Então, eles são sólidos na temperatura na nossa atmosfera comum, mas eles passam do estado sólido para o gasoso, e isso ocorre então a pressão de vapor. Então tem essas características específicas para esses agentes aí. Legal? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouquinho mais sobre as propriedades físico-químicas desta matéria, que é a pressão de vapor. Feito? Então é isso, obrigado e até um próximo vídeo.